Eles subestimaram-no, dispensaram-no e trataram-no como um tolo, até que ele expôs uma fraude legal, bem na frente do juiz. O tribunal já estava contra ele. Antes mesmo de ele falar, Jared Calloway deu um passo à frente, o seu fato um pouco gasto, a gravata ligeiramente desalinhada. Mas a sua postura era firme. Ele não era advogado, nunca afirmou ser. Era apenas um homem, que se recusava a deixar a casa da sua avó ser roubada por uma máquina corporativa que via as pessoas como nada mais do que números, num balanço financeiro. O juiz Walter Grayson espreitou por cima dos óculos, com os cantos da boca a tremer, num sorriso que não era bem um sorriso malicioso, mas também não estava longe disso. Ele recostou-se na cadeira, batendo levemente com o martelo na bancada. Sr. Calloway, está a representar-se a si mesmo? A pergunta estava repleta de diversão. Jared encontrou o seu olhar. Simulation. Vossa Excelência. Uma risada ecoou do outro lado da sala. Bryce Sterling, o advogado adversário, ajustou os botões de punho com deliberada facilidade, um bulldog corporativo. Com um histórico de atropelar réus insignificantes, Sterling estava ali para fazer o que fazia de melhor: ganhar. E Jared? Ele nem sequer era um desafio. Isso deve ser rápido, murmurou Sterling baixinho para o seu assistente, que lhe dirigiu um sorriso cúmplice. Jared ouviu. Era para ele ouvir. Era essa, né, a intenção, mas manteve a expressão impassível. Já tinha sido derrotado antes, sabia como era ser menosprezado, subestimado, e era por isso que estava ali. O juiz soltou um suspiro, folheando um arquivo. Esta é uma disputa de propriedade, correto? Uma contestação de execução hipotecária. Jared acenou com a cabeça. Sim, senhor. A casa da minha avó. Grayson mal olhou para ele. E você acredita que pode defender este caso? Contra um advogado experiente como o Sr. Sterling? Jared não vacilou. Eu não acredito, meritíssimo. Eu sei. O tribunal ficou em silêncio, algumas risadas abafadas, do lado corporativo da sala. Mas havia algo mais também, algo não dito, o tipo de silêncio que surge quando alguém inesperado se recusa a recuar. O juiz Grayson abanou a cabeça. Muito bem, vamos prosseguir. Mas Jared não estava ali apenas para argumentar. Ele estava ali para vencer e eles não faziam ideia do que estava para acontecer. Mas o ceticismo do juiz era apenas o começo. O verdadeiro desafio estava prestes a surgir. Do homem sentado do outro lado do corredor. Aquele que achava que Jared já tinha perdido. Bryce Sterling ajeitou a gravata com um sorriso presunçoso. Este era o seu playground, o tribunal. As regras, a estratégia. Ele já tinha esmagado dezenas como Jared Calloway antes. Um homem sem diploma, sem nenhuma empresa a apoiá-lo. Sem experiência, este não era um caso. Era um aquecimento. O juiz Grayson exalou profundamente, esfregando a têmpora. Sr. Sterling, pode prosseguir com a sua declaração inicial. Sterling levantou-se com facilidade treinada, abotoando o casaco enquanto se dirigia para o júri. A sua voz era suave e confiante. Senhoras e senhores, este caso é simples. Ele gesticulou em direção a Jared, sem sequer olhar para ele. Temos um homem que se recusa a aceitar a realidade. A propriedade em questão foi adquirida legalmente pelo meu cliente, através de execução hipotecária legal. A lei é clara, os factos são irrefutáveis. Isto não tem a ver com emoções, tem a ver com contratos, prazos e obrigações. O meu cliente cumpriu a lei. O Sr. Calloway não uma pausa bem colocada, uma volta lenta, depois um encolher de ombros casual. Compreendo que perder uma casa é doloroso, mas a dor não se sobrepõe à responsabilidade legal. Os números não mentem. Ele acenou uma vez para o juiz e sentou-se, com as mãos cruzadas, como se o caso já estivesse encerrado. Jared permaneceu imóvel, impassível. Ele já esperava por isso, mas, ao levantar-se da cadeira, percebeu que o juiz Grayson recostou-se na cadeira, com os braços cruzados, como um homem observando, algo que não acreditava que valesse o seu tempo. Meritíssimo, senhoras e senhores. Jared limpou a garganta com a voz firme. O Sr. Sterling está certo sobre uma coisa. A lei é clara, a questão é se o seu cliente realmente a segue. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Sterling. Jared continuou. Passei os últimos 6 meses estudando todos os casos, todos os estatutos, todas as brechas que bancos e corporações usam para tirar casas das famílias e descobri algo. O juiz Grayson ergueu uma sobrancelha. Algo Jared acenou que sim. E isso muda tudo. Sterling soltou uma risada baixa. Oh, isso deve ser bom. Jared ignorou-o. Ele virou-se para o juiz. Antes de começar, meritíssimo, gostaria de apresentar um pedido oficial de divulgação.
pois tenho motivos para acreditar que o requerido está a esconder algo. O tribunal ficou em silêncio. O juiz Grayson sentou-se mais à frente, com uma expressão menos divertida. O que está a esconder, Sr. Calloway? O olhar de Jared fixou-se em Sterling. Fraude. E assim, a sala deixou de rir. A palavra fraude pairou no ar como um detonador a arder lentamente. O sorriso de Sterling desapareceu e, pela primeira vez, o juiz Grayson lançou a Jared. Mais do que um simples olhar de passagem. Fraude, disse o juiz com um tom de ceticismo na voz, mas havia algo mais por trás disso, curiosidade. Jared acenou com a cabeça. Sim, meritíssimo. Acredito que a execução hipotecária da casa da minha avó foi baseada em documentos falsificados e posso provar isso, se me for permitido solicitar a divulgação completa dos documentos. Sterling soltou um suspiro agudo, balançando a cabeça. Meritíssimo. Isso é absurdo. Uma acusação infundada destinada a atrasar o inevitável. A propriedade foi apreendida, sob um processo de execução hipotecária padrão. Zrenia deu um passo à frente com a voz firme. Diga-me, senhor, Sterling, é normal um banco executar a hipoteca de uma casa quando os documentos originais da hipoteca têm duas assinaturas diferentes, da mesma pessoa? A sala do tribunal murmurou. Alguns murmúrios irromperam na galeria. Sterling cerrou os dentes. Do que está a falar? Jared enfiou a mão na pasta e tirou duas cópias do contrato de hipoteca original. Ele caminhou até o oficial de justiça e entregou-as ao juiz. Estas são duas cópias separadas do mesmo documento. Meritíssimo, uma é do registro inicial e a outra é de uma modificação posterior. Se o senhor olhar as assinaturas, verá que elas não correspondem. O juiz Grayson inclinou-se para examinar os papéis, com a testa franzida. Jared continuou. Agora, eu não sou especialista, mas conheço a assinatura da minha avó. E a segunda não é dela. O juiz folheou as páginas, sua expressão mudando de desdenhosa para concentrada. Ele olhou para Sterling. Senhor Sterling, tem alguma explicação para isso? Sterling limpou a garganta. Meritíssimo. E isso é uma tentativa de confundir a questão. As assinaturas podem mudar com o tempo. Jared não desistiu. Talvez. Mas a segunda assinatura é de um documento, arquivado apenas 3 meses após o original. E se comparar as duas lado a lado, apontou para os papéis nas mãos do juiz, verá que não só são completamente diferentes, como a segunda foi assinada no dia seguinte, ao dia em que a minha avó foi hospitalizada devido a um acidente vascular cerebral. Uma onda de reação percorreu o tribunal até o júri se inclinou para a frente. O juiz Grayson voltou-se para Sterling, agora com um tom mais firme. Senhor Sterling, o seu cliente tem os documentos originais. Assinados em arquivo? Sterling hesitou, foi rápido, quase imperceptível, mas Jared viu, assim como o juiz. Nós precisamos de tempo para recuperá-los, meritíssimo. Jared sorriu. Tudo bem, eu espero. O silêncio na sala era diferente agora. Não era apenas intriga, era dúvida. Mas Jared não estava ali apenas para apontar falhas na história deles. Estava ali para destruí-la, peça por peça. E isso era apenas o começo. O juiz Grayson exalou pelo nariz, folheando os documentos novamente. Os seus olhos passavam rapidamente pelas assinaturas incompatíveis. Os seus dedos batiam na bancada. O juiz, que estava tão certo da incompetência de Jared, agora parecia interessado. Sterling, no entanto, já estava a tentar recuperar o controle. Meritíssimo, esses documentos não alteram o cerne do caso. O réu está a agarrar-se a qualquer coisa na esperança de adiar o inevitável. O banco seguiu o processo legal. Isso é o que importa. Jared deixou as palavras assentarem antes de falar. Seguiu o processo legal. Ele soltou um pequeno suspiro, balançando a cabeça. Sr. Sterling, o senhor sabe ao menos de quem o seu cliente comprou essa dívida? Sterling piscou. O que isso tem a ver com alguma coisa? Jared virou-se para o juiz. Meritíssimo. A hipoteca foi vendida 3 vezes, antes de chegar ao atual credor. 3 vezes separadas, mas a documentação da transferência. Ele fez uma pausa, tirando outro documento da pasta e caminhando até o oficial de justiça. É aí que fica interessante. Grayson pegou os papéis e os examinou. Seu maxilar ficou tenso. Jared continuou, cada vez que o empréstimo mudava de mãos. Deveria ter sido acompanhado por um endosso, uma transferência oficial de um credor para o outro. Mas olhe com atenção.
Sterling se mexeu desconfortavelmente na cadeira. As sobrancelhas de Grayson se franziram. Não há assinatura na última transferência. Jared acenou com a cabeça exatamente, o que significa que a última empresa não tinha o direito legal de executar a hipoteca da casa da minha avó, e o banco que o fez nunca foi realmente o proprietário do empréstimo. Um murmúrio silencioso percorreu o tribunal. A tensão no ar ficou mais densa. Sterling sentou-se para a frente, a voz mais tensa. Meritíssimo, isto é. Grayson interrompeu. Isto é um problema. Jared respirou lentamente. Ele tinha-os exatamente onde queria. Eles tinham-nos subestimado. Rido dele, mas agora já não estavam a rir. Mas expor a fraude era uma coisa. Provar a intenção era outra. E era aí que Jared estava prestes a atingi-los. Mais forte. O rosto de Sterling tinha perdido a presunção. A confiança que emanava dele. No início do julgamento, estava a rachar e Jared viu isso. O homem que tinha tratado este caso como uma formalidade estava agora a lutar pelo controle. O juiz Grayson inclinou-se para a frente. Zrenia, em tom severo, Sr. Sterling, presumo que o seu cliente tenha uma explicação para esta hipoteca ter sido transferida, sem a devida autorização. Sterling hesitou. Meritíssimo. Eu precisaria de consultar o meu cliente antes de fazer qualquer declaração. Sobre isso, Jared inclinou a cabeça, quer dizer o mesmo cliente, que tem apresentado documentos juridicamente questionáveis, em vários casos de execução hipotecária, tal como este. Sterling olhou para ele com um olhar severo. Isso é uma afirmação ultrajante. Jared não pestanejou. É porque tomei a liberdade de pesquisar o histórico de execução hipotecária do seu cliente. Acontece que a casa da minha avó não é a única que eles adquiriram nessas mesmas circunstâncias. Outro documento, outra prova entregue ao juiz. O juiz Grayson folheou os papéis. A sua expressão escureceu. Ele exalou lentamente, olhando para Sterling. Este caso não parece tão simples como sugeriu. Sterling cerrou os dentes, mas antes que pudesse falar, Jared avançou meritíssimo. Gostaria de chamar uma testemunha. Grayson olhou para ele. Uma testemunha? Jared acenou com a cabeça. Sim, a pessoa que autenticou a assinatura da segunda hipoteca. Aquela que acredito ter sido falsificada. Um suspiro silencioso veio da galeria. Não se tratava mais apenas de documentos em falta. Jared estava prestes a trazer alguém para o tribunal, que poderia desvendar todo o caso. Sterling levantou-se imediatamente. Meritíssimo, isto é altamente irregular. Esta testemunha não foi divulgada anteriormente. Jared virou-se para ele com voz calma. Isso é porque só a localizei ontem. E o que ela me disse? Ele deixou o silêncio prolongar-se por um instante. Muda tudo. O juiz Grayson estudou-o e depois virou-se para Sterling. Vou permitir. Sterling ficou rígido. Ele sabia que isso já não estava a correr como ele queria. Mas a jogada mais importante de Jared ainda estava para vir, porque a testemunha não era uma notária qualquer. Ela era a única pessoa que podia revelar o caso, em toda a sua extensão. A porta dos fundos da sala do tribunal abriu-se com um rangido, e uma mulher entrou, Linda Myers. Uma notária parecia tensa enquanto se dirigia ao banco das testemunhas. Ajustou os óculos, os dedos apertando o corrimão. O juiz Grayson acenou para ela. Diga o seu nome completo e profissão para que conste nos autos. Ela limpou a garganta. Linda Myers. Sou notária pública licenciada. Jared levantou-se com a voz calma, mas firme. Senhora Myers, lembra-se de ter autenticado a segunda modificação da hipoteca. Para minha avó, Alma Calloway. Linda hesitou, olhando para Sterling. Simulation. Jared acenou com a cabeça. E estava presente quando ela assinou o documento? Outra pausa. Um lampejo de desconforto cruzou o seu rosto. Sterling mexeu-se no seu lugar. Jared esperou, dando-lhe espaço. Finalmente Linda exalou. Não estava. Um suspiro percorreu o tribunal. O olhar do juiz Grayson ficou mais severo. Jared continuou. Menina Myers, testemunhou mais alguém a assinar em nome dela? Ela engoliu em seco, a voz pouco mais que um sussurro. Não. Jared aproximou-se. Então como é que o documento foi autenticado? As mãos de Linda tremiam ligeiramente. Recebi a documentação de um representante do banco. Disseram-me que já estava assinada e que eu só precisava de carimbá-la. Outra onda de choque percorreu a sala. Ela acabara de admitir que a assinatura fora autenticada, sem a devida verificação, tornando todo o processo de execução hipotecária ilegal. Sterling calou-se no seu lugar. Objeção. Isso é boato. Meritíssimo. Ela não pode verificar a legitimidade de...
O juiz Grayson levantou a mão, interrompendo-o indeferido. O seu tom perdera qualquer traço de paciência. Virou-se para Linda. Senhora Myers, compreende as implicações legais do que acabou de dizer. Linda acenou com a cabeça, os olhos marejados. Sim, senhor. Europa não sabia na altura, né? Mas deveria saber. Sterling sentou-se, passando a mão pelo rosto. Ele sabia que estava tudo acabado. Jared voltou-se para o juiz. Meritíssimo, tendo em conta este testemunho, a assinatura falsificada e a falta dos endossos de transferência da hipoteca, peço que esta execução hipotecária seja anulada. A casa da minha avó foi tomada por meios fraudulentos, e agora as provas estão mesmo à sua frente. Silêncio. O juiz Grayson exalou lentamente, batendo com o martelo na bancada. Quando falou, a sua voz era firme. O tribunal decide a favor do réu. A execução hipotecária é nula. A propriedade deve ser devolvida imediatamente. Jared soltou um suspiro. Não se tinha apercebido que estava a prender a respiração. A espera, a luta, os meses de pesquisa interminável. Tudo tinha levado a este momento. Ele virou-se e encontrou o olhar vazio de Sterling. O homem que outrora o tinha descartado como se não fosse nada, tinha acabado de ser derrubado, na frente de toda a sala do tribunal. Mas Jared já não estava a pensar nele. Não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça. A casa da sua avó não seria roubada. Nem hoje, nem nunca. Mas a lição aqui não era apenas sobre ganhar um caso. Era sobre levantar-se, mesmo quando ninguém acredita que você pode. Jared saiu do tribunal. O sol do final da tarde projetava sombras longas pelos degraus. Ele parou, respirando lentamente. O ar parecia diferente. Não mais leve. Nem mais livre. Apenas real. O tipo de real que se instala quando uma luta finalmente acaba. A casa da sua avó estava a salvo. Era tudo o que importava. Algumas pessoas da galeria saíram atrás dele. As suas vozes abafadas, algumas sussurravam sobre o caso. Outras sobre ele. Ele ouviu fragmentos de palavras como: nunca imaginei que isso fosse acontecer e aquele homem devia ser advogado. Mas Jared não precisava de validação. Ele nunca teve o que precisava. Precisava de justiça. E hoje conseguiu. Uma voz chamou por ele. Calloway. Jared virou-se e viu o juiz Grayson, em pé no topo dos degraus do tribunal, com as mãos nos bolsos. A arrogância de antes tinha desaparecido, substituída por algo mais comedido. Surpreendeu-me lá dentro. A voz do juiz não era calorosa, mas também não era fria. Jared encontrou o seu olhar. Não foi o único. Grayson estudou-o por um momento, antes de acenar levemente com a cabeça. Já pensaste em estudar direito? Jared soltou uma risada baixa. Na verdade, não. Grayson sorriu ligeiramente por um segundo. Talvez queiras reconsiderar. Tens talento para deixar as pessoas desconfortáveis. E com isso, ele se virou e desapareceu no tribunal. Jared exalou, balançando a cabeça. Faculdade de Direito. Talvez. Talvez não. Mas uma coisa era certa. Se alguém tentasse tirar o que era dele novamente, era melhor estar preparado para uma luta, porque o poder não pertence apenas àqueles com dinheiro e títulos. Ele pertence àqueles que se recusam a recuar. E se este caso provou alguma coisa, foi isso. Os subestimados sempre têm mais a provar. E quando têm a chance, eles não apenas vencem, eles mudam tudo. Se achou esta história tão emocionante quanto o tribunal, clique no botão subscrever, porque no mundo real, a luta pela justiça não termina aqui.